Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas conexões da manhã. Tô meio fanha, tô gripada, gente. Não é Covid, fiquem tranquilos. Mas bom dia, sejam bem-vindas. É uma honra ter vocês aqui nessa segunda-feira pra gente estudar, pra gente aprender, pra gente crescer, pra gente evoluir. Bom dia, Vanderleia, bom dia, Fer, Jaque, Camila, Jamile, Epona, chama? Amanda, quem mais tá aqui? Mulheres na Carne, tantas outras. Ana Paula, tava com saudade. Verdade, mas sempre que eu te vejo por aqui, né? Tantas outras que vão entrar depois. Pais também que assistem essas lives. Às vezes vocês indicam para os pais assistem, né? Então seja bem-vinda e seja bem-vindo. Estamos começando mais uma semana de aprendizado, de descobertas, de deixar as lentes dos nossos olhos caírem para que a gente possa evoluir, ok? Tomar um cafezinho? Hoje nós vamos falar sobre jogos e crianças. O que é isso? Sobre os jogos que as crianças participam, seja um futebol, ou seja um balé, ou seja um basquete, ou seja um vôlei, ou seja um parkour, ou seja um jogo de tabuleiro em casa, ou seja uma brincadeira de rua de criança. Os jogos que as crianças participam e como elas reagem diante disso, quando elas perdem, quando elas ganham, né? E qual o nosso papel nisso? Porque esse final de semana vocês viram, eu até fiquei rouca, né? De tanto gritar pra torcer. Esse sábado foi campeonato do Pedro, depois no sábado teve o do Davi de natação, que foi mais tranquilo, porque o Davi é pequenininho, né? Mas o do Pedro foi surrado mesmo, foi suado. Na sexta-noite, 4 jogos e no sábado ele foi pra final, teve um jogo. Então eu fiquei rouca de tanto gritar, Lele, que nem a mãe doida torcendo pro time dele, mas foi muito gostoso. E eu pude presenciar algumas coisas ali que me trouxe alguns insights para passar para vocês, porque eu acho que pode ser útil, a gente sempre passa por isso, né, na maternidade. A criança sempre vai estar competindo, ela sempre vai estar participando de alguma coisa, então pode ser útil para você, tá? Assim como eu sei que foi para mim, é um aprendizado também, para o meu filho, para as outras crianças e assim por diante, ok? Então se você tiver dúvidas sobre isso, já coloca aqui, já escreve aqui nos comentários ou clica aqui nessa câmera que tem um maisinho e coloca para que a gente possa conversar sobre isso, tá bom? Não sei se é nessa câmera ou se é nesse bonequinho aqui, mas enfim, escrevam suas dúvidas que eu vou dando uma lida aí no decorrer da live para poder corresponder e responder vocês, tá bom? Não esqueçam de clicar no coraçãozinho também para curtir essa live, é importante para o meu trabalho. O Instagram entende que é relevante, dissemina isso para outras pessoas e compartilhar. Sempre clicar no aviãozinho e mandar para quem você conhece, que tem filho, com certeza isso aqui vai ser útil para ela de alguma forma, tá bom? Bora lá, meninas? Gente, o que fazer com a criança diante de um erro, diante de uma perda, quando ela perde um jogo? Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer hoje na live. Primeiro, ninguém gosta de perder, tá? Nem eu, nem você, nem as crianças, ninguém gosta de perder. Então, desvalidar a emoção dizendo, mas não fica triste, mas você jogou muito bem, deixa isso pra lá, o que importa é competir. É balela, criança, ela entende assim, minha mãe não tá me entendendo. O que eu faço com isso que tá dentro de mim? O que eu faço com esse desconforto que eu tô sentindo, né? Mas eu queria ter ganhado. Então, dizer para a criança que ela não precisa se sentir assim não ajuda, tá? Não ajuda em nada e não desenvolve nenhuma habilidade de vida nessa criança. A gente tem que entender que a tristeza faz parte, que ela não é ruim. É que às vezes a gente, como pai e mãe, a gente não quer que os filhos sofram, né? A gente não quer que eles fiquem tristes. O professor de futebol, né, que tava lá no clube, ele pegou e olhou para os pais e falou assim, hoje é um dia que eu queria que todo mundo ganhasse. Que todos eles ganhassem, porque é muito triste ver as crianças chorando, né? E as crianças, quando elas perdem, elas choram mesmo, elas colocam pra fora, elas não guardam. E é triste mesmo, a gente não quer ver as crianças sofrendo, né? Eles ficam muito chateados, porque eles dão tudo deles ali, eles levam muito a sério aqueles campeonatos, né? Então a gente, pra defender essas crianças, a gente acaba dizendo pra elas, mas tá tudo certo, deixa pra lá, foi só uma brincadeira, o que vale é competir. E a gente não ajuda em nada nisso. Então a gente precisa validar as emoções. Tinha um menininho lá jogando, ele jogava muito bem nos outros times.
Ele era um dos melhores meninos de todo o campeonato, ele jogava muito mesmo. E ele estava num time e o time dele perdeu. E ele ficou muito chateado. Daí ele começou a chorar, ficou bravo, se escondeu num canto da quadra. Daí o professor foi lá tentar falar com ele. E ele permaneceu lá ainda. Daí a mãe foi. E eu comecei a olhar de longe, comecei a ver. E aí todo mundo desvalidando ele. Mas não fica assim, mas você jogou tão bem. Pra que ficar triste agora? Vai estragar esse momento, tem que se divertir. Então assim, imagina você tá muito chateado com alguma coisa, tá? Você brigou com uma amiga, você perdeu algo de valor pra você, você foi enganada por alguém, enfim, qualquer cenário, você tá muito chateado, muito decepcionada com você, com outra pessoa. E chega alguém e fala assim pra você, ai, para com isso, ai, que besteira, deixa isso pra lá. Ai, olha o ponto positivo, olha o quanto amigos você pode arranjar, olha quantas pessoas gostam de você. Ai, um negocinho desse que você perdeu, depois você compra outro. Imagina você ouvindo isso com esse sentimento triste, eu tô chateado, pô. Eu não queria que isso tivesse acontecido comigo. E esse adulto ou essa pessoa falando com você desse jeito. Como é que você se sentiria? Então a gente sempre tem que se colocar no lugar da criança, sabe? Como é que eu me sentiria de estar ouvindo isso se eu estivesse com esse sentimento? Se eu estivesse me sentindo dessa forma? Porque se para mim aquilo é importante, porque a gente tem que entender uma coisa, nenhuma necessidade ela é inferior. Todas as necessidades são importantes. Nenhuma necessidade ela não importa, tá? Ela não é relevante. Ainda que ela seja uma necessidade menor em comparação a outras necessidades, para aquela pessoa que está sentindo aquilo, ela é muito importante. Então, desvalidar necessidades não é um caminho legal que a gente deve seguir. Pelo contrário, a gente tem que sempre entender a necessidade do outro e se colocar nesse lugar. Isso é a verdadeira empatia. A verdadeira empatia é dar para o outro o que ele precisa e não o que eu acho que ele precisa. Muitos adultos acham que estão sendo empáticos, mas estão sendo egoístas, porque eles dão para o outro o que eles acham que o outro deve ter, o que eles acham que o outro deve pensar, o que eles acham que o outro deve aceitar e não que realmente o outro está precisando. Às vezes você vai lá dar uma palavra de encorajamento, mas o outro só quer chorar no seu ombro. Ele não quer ouvir como sair disso, ele só quer poder desabafar. Claro que a responsabilidade vem dos dois lados, um tem que saber comunicar e o outro tem que saber ouvir. Mas entende como a gente já vai direto na teoria do convencimento daquilo que eu acho que é certo, daquilo que eu acho que deveria ser feito, de como ele deveria pensar, e isso desvalida totalmente uma necessidade. Então, fez sentido até aqui fazendo essa pergunta para vocês? Como é que você se sentiria ouvindo isso? É a mesma coisa criança. Ela jogou duro, ela lutou por aquilo, ela criou expectativas. Então você dizer, para com isso, mas você jogou bem, olha os seus amigos, vai se divertir, é dizer para ela, não importa a sua expectativa, não tô nem aí pro que você tá sentindo, tô nem aí se você se dedicou. Entende? E aí eu vi aquele cenário, todo mundo fazendo a mesma coisa, porque os adultos fazem isso e a intenção do adulto é ajudar. A intenção que o adulto tem quando ele faz isso é ajudar, mas ele só prejudica. E aí eu vi todo aquele cenário, deixei meus filhos ali e fui até aquela criança. E aí quando eu cheguei naquela criança, eu abaixei da altura dele, né, um menino, e falei assim, olha aqui pra tia, eu não te conheço e você não me conhece. E eu sei que você tá triste. Eu no seu lugar também me sentiria assim. Aliás, eu também fiquei triste em ver o seu time perdendo, porque o seu time jogou muito bem, vocês mereciam ter ganhado. Então eu te entendo. Eu também sinto tristeza quando eu não consigo o que eu quero. Na hora ele estava num diálogo interno, assim, né? Olhando para baixo. A hora que eu falei isso, ele olhou nos meus olhos. Na hora ele olhou nos meus olhos. Da hora que ele olhou nos meus olhos, eu falei assim, e eu quero que você saiba que você jogou muito bem. Que se você continuar assim, não desistindo, independente dos obstáculos, você vai longe. Perder faz parte e ninguém gosta de perder. Pega isso que você está sentindo e treina mais. E vai atrás daquilo que você quer. Pode ser que da próxima vez você consiga ganhar. E falei para ele sobre o valor dele, sobre o quanto ele jogou bem, sobre a capacidade que ele demonstrou em jogo. E aí a mãe tava do lado, a mãe falou, olha filho, tá ouvindo, né? Quase que eu falei assim, minha mãe, né? Fica quietinha. Mas daí ele deu um sorrisinho e balançou a cabeça.
Eu não sei se o que eu falei mudou a vida dele, provavelmente não, porque a criança, ela quer ouvir isso dos pais, ela quer ouvir isso do adulto responsável, ela quer ouvir isso do treinador, ela quer ouvir isso daquela pessoa que é importante para ela. Mas também não significa que se eu ouvir de outra pessoa, aquilo não vai impactar. Tomara que tenha impactado de alguma forma, tá? Então a gente tem que aprender a validar. O meu filho, ele perdeu, né, o jogo, ganhou em segundo lugar, na verdade, né? Perdeu o primeiro lugar. E eu vi no rostinho dele, ele saindo do campo, né, tirando foto. Triste, lógico que ele tava triste. E aí, a hora que ele saiu do campo, eu peguei, olhei pra ele assim, aí fiz assim, aí ele bateu, meio chateado. Daí eu falei, foi um bom jogo, filho. Ele falou, mas eu perdi. Eu falei, eu sei, e você tá triste. E eu também tô. Não com você, mas com a situação. Né? Eu também torci, olha aqui pra mamãe. Eu falei, tô rouca de tanto gritar. Lógico que a gente queria que vocês tivessem ganhado, e vocês queriam ter ganhado. Assim como todo mundo aqui que não veio hoje porque perderam ontem e não puderam participar hoje, também queriam ter ganhado. Eu falei, e a tristeza é normal, tá tudo bem se sentir triste. Aí ele baixou a cabeça, eu falei, você quer conversar? Ele falou, quero, a gente saiu. Aí eu conversei com ele, depois a gente gravou os stories que vocês viram. E a gente falou sobre as emoções, então sobre se sentir frustrado, sobre as expectativas que ele criou sobre ele mesmo, sobre os pontos que ele acha que ele precisa melhorar. Então, gente, o que nós temos que fazer diante disso? Valida a tristeza da criança. Não é assim, ó, eu fiquei triste com você, né? Também tô triste porque você não fez o seu melhor, também tô triste porque você não acertou aquele gol. Não é isso. Mas é entender, filho, tá tudo certo, a gente sente tristeza mesmo, ninguém gosta de perder. E vamos tentar entender por que vocês perderam, né? Às vezes o outro time estava muito melhor, isso não significa que vocês não estavam jogando bem. Vocês jogaram muito bem, mas às vezes o outro time estava muito melhor. Também tem o lance da sorte, às vezes acontece, né? De um vai lá e chuta e faz um gol. Tem o lance da sorte também, tem o lance dos outros meninos. E a gente começou a validar e olhar para esse cenário. No final, ele questionou algumas coisas sobre alguns jogadores, alguns meninos que não ajudaram muito em campo. E aí eu fiz uma pergunta pra ele, eu falei assim, Pedro, só aqueles meninos erraram? E aí ele falou, não mãe, eu também errei, o fulano também errou, o ciclano também errou. Eu falei, então. Aí ele falou, eu tô falando dele sendo que eu fiz a mesma coisa. Eu falei, exatamente, no futebol não existe o melhor. Ainda que tenha alguém que seja o melhor, se ele não tiver um bom time, ele não tem condições de ganhar tudo sozinho. Ele não tem como marcar, como driblar, como fazer o gol, como pegar no gol, tudo ao mesmo tempo sozinho. Ele precisa de um time, filho. Vocês eram um time e vocês fizeram o melhor dentro desse time. Então, trazer essa consciência para as crianças, fazer as perguntas certas para as crianças diante das falhas e das perdas é essencial. Reconhecer os ganhos. No final da conversa, ele entendeu muita coisa. Ele falou, meus amigos estão, os meninos que jogavam tão bem, ele mesmo falou, os meninos estão aprendendo, né, mãe? Se eles não tiverem uma chance, eles nunca vão aprender. Eu falei, exatamente. Você também está aprendendo. Eu falei, você só tem 8 anos. Tem muita coisa ainda para você aprender, tem muita coisa ainda para você treinar. E curta cada uma dessas fases de aprendizado, porque é importante. E no final, gente, ele entendeu, né? O valor disso, o valor de equipe, o valor de jogo, né? O valor de se dedicar, de treinar, de olhar para a parte que ele precisa melhorar e se dedicar para isso e olhar para os ganhos. Porque quando ele saiu dessa conversa comigo, ele estava falando assim, mas eu preciso melhorar nisso, eu preciso nisso. Eu falei assim, escuta aqui, e as partes que você jogou muito bem, você não lembra? Ele falou, não. Eu falei, então tá aqui, ó, eu filmei para você ver. Então, às vezes, filmar o teu filho jogando, mostrar pra ele o quanto ele tá habilidoso. E tem coisas que ele precisa melhorar sim, mas como todo mundo. Como todo mundo. E eu mostrei os lances que ele fez, que foram bonitos, que foram legais. Isso motivou ele. Ele falou, olha que legal, então eu tô jogando assim. Eu falei, tá. Daí ele ficou feliz com o esforço que ele teve em campo. Ainda que o resultado não foi o que ele queria. Então, gente... Cuidado, tá? Em jogo de futebol, a gente vê muitos pais gritando com as crianças, ferindo as crianças emocionalmente, dizendo, você não chuta direito, para de frescura, olha que moleza, vai marcar. E não motiva. Eles acham que isso motiva a criança, mas isso desmotiva. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando a criança está jogando,
ou quando ela está numa apresentação de balé, ou quando ela está numa apresentação de escola, seja o que for, ela olha, ela procura por você. Porque ela quer o teu apoio, ela quer a tua validação, ela quer o teu reconhecimento e ela tenta te achar no meio da multidão. E quando ela te vê, ela precisa sentir que ela tem base. Você não precisa ficar pulando igual uma gazela de felicidade ali na hora só para ela se sentir amada. Você pode dar um joia, você pode fazer um coraçãozinho, você pode bater palma, você pode demonstrar algum gesto de que você tá ali, que tá tudo bem. Ela errou, faz assim, bate palma, faz assim, faz assim. Não importa, demonstre algum apoio. Se você gritar e você fizer assim na hora que ela te vê, ou você fazer assim, é sinal de desaprovação. Ela já está se desaprovando. Ela, naquele momento que ela te olha, ela já está buscando um conforto. Então, não é para mimar a sua criança, porque ela precisa passar pela emoção da frustração. Ela precisa passar por essa emoção de que não deu certo. Então, não é para mimar e fingir que nada aconteceu, mas é para mostrar que ela tem base e apoio. Você, mãe, que os seus maridos acompanhem seus filhos em campeonatos, olhe e vigie, cuidado. Às vezes os homens eles criam uma expectativa muito grande em cima da criança, de que ela seja o melhor, de que ela ganhe, de que ela faça, e a criança não corresponde isso. E os pais eles ferem em palavras, em gestos, e grita com a criança, e briga com a criança em campo. Tá errado, isso fere, isso é uma cobrança excessiva, é prejudicial para o psicológico dessa criança. Essa criança ela tem que ouvir a torcida e não a cobrança. Ela tem que ouvir o amor e não a crítica naquele momento. Uma coisa é você falar, filho, concentra, filho, vai para a marcação, no caso do futebol. Entende? Outra coisa é você falar, pelo amor de Deus, marca esse menino direito, tá comendo aí, tá fazendo, tá dormindo em campo. É diferente e é doloroso, tá? Então, gente, olhem seus maridos, retirem ele de cena se for preciso, né? Mostre que ele tá errado, converse com ele, não deixe que ele fira o emocional do filho com uma expectativa que ele criou e que é dele. Isso é muito importante, tá? Avaliar também se a criança quer ou não participar daquilo. Tem criança, gente, que não tem espírito competitivo. E não é porque ela não tem que você vai desistir dela. Não vou nem oferecer porque ela não gosta. Continue oferecendo, continue incentivando. Filho, vai ter que... Mãe, você sabe que eu não gosto. Você não gostava, mas pode ser que hoje você tenha mudado de ideia. A gente não é a mesma pessoa sempre. Entende? A gente não é, a gente pode mudar de opinião. Então, incentivar essa criança a dizer... É a mesma coisa na comida, fazendo um parênteses. Ah, meu filho não come legumes, então eu não vou lhe oferecer. Ele não comia ontem, pode ser que hoje ele mude. Se você desistir, ele nunca vai gostar. Ou ele vai demorar muito mais para isso. Então, ainda que você saiba a resposta, não desista do teu filho. Invista nele. Vão participar? Não, mãe, não gosto. Tem certeza que hoje você não quer? Tem certeza que você não quer experimentar isso? E para as crianças que gostam, não pilhem elas. Antes de entrar em campo, eu o Rafa, a gente sentou o Pedro no carro. Eu, o Rafa e o Davi, a gente colocou a mão na cabeça dele e a gente fez uma oração por ele. E a gente entregou aquele jogo nas mãos de Deus, a gente orou por ele, a gente orou pelo coração dele, a gente orou pela mente dele, independente do resultado. Então é muito importante ensinar esses valores, mostrar para a criança que a perder faz parte de qualquer jogo, que para existir um jogo tem que existir um que ganha e um que perde, senão não é um jogo. Conversar com a criança antes e depois validar. E uma coisa muito importante, nunca calem a emoção da tristeza presenteando essa criança. Tem muitos pais que quando a criança perde, sai do campeonato e leva para comprar um presente. Ou leva para tomar um sorvete, ou leva para ganhar alguma coisa. E não que não possa sair e tomar um sorvete, não é isso que eu tô dizendo. Mas o sorvete não pode ser a premiação. Ela não pode substituir a tristeza. Deixe sua criança sentir. Tanto que a hora que acabou o jogo, eu falei assim, vamos ali no Zerão, filho, pra vocês correrem um pouco, tem um lugar pra brincar, ainda é cedo, depois a gente vai pra casa almoçar. Ele fez, pode ser. Aí eu falei assim, olha pra mim, você quer ir pra casa? Você tá triste? Ele, tô, mãe. Eu falei, então vamos pra casa.
Falei, vamos pra casa, deixa eles lá, eles descansam, eu vou fazer o almoço. E a gente veio pra casa, chegou aqui, a gente colocou uma música, e ele ficou conversando, e depois ele se distraiu, quando eu vi ele já tava sorrindo, mas ele precisou viver aquele momento, ele tava chateado, ele queria vir pra cá, não adianta ficar distraindo essa criança. A gente tem o costume de quando a gente sente alguma coisa, a gente ou terceiriza isso, ou joga isso pra outra pessoa, responsabiliza outra pessoa pelo que eu tô sentindo, ou eu escondo isso com outras coisas. Então, tô triste, eu vou comer. Geralmente é assim. Tô chateada, tô decepcionada, desconto na comida. Tô chateada, tô decepcionada, vou, sei lá, fazer compras. Né? Muitas mulheres são assim. Tô chateada, tô decepcionada, vou no salão. Tem mulheres que quando estão tristes ficam arranjando relacionamentos, né? Meninas, né? Adolescentes, adultas, caem de relacionamento em relacionamento. Porque não querem olhar para o sentimento. Quando eu tô triste, eu me envolvo com alguém. Eu tô triste, eu procuro alguém para me relacionar. Viva, tá triste, fica sozinha, curte aquela sensação e depois pensa em como você vai resolver isso. Coloca a data para você parar de sentir isso, mas primeiro você tem que sentir. E tem muitos pais que não querem que os filhos sintam. E aí substituem aquilo. Que aprendizado você dá pro seu filho? Nenhum. Porque quando eu me perdi, me senti frustrado, a minha mãe me recompensou. E aí, olha, o sistema de recompensa embutido na cabeça dessa criança, que não vai aprender a ter resiliência, que não vai aprender a ter autoconfiança, que não vai aprender a ter respeito, que não vai poder aprender a ter empatia pelo outro. Vocês estão entendendo a profundidade disso que eu tô falando pra vocês hoje? Escreva aqui pra mim, por favor, porque isso é muito importante, gente. Ó, Mel colocou assim, minha filha de 3 anos e 9 meses é muito competitiva e fica muito chateada quando perde. Vou falar sobre isso. A Cris, vou mandar essa live nos grupos de futebol do meu filho. Tem muitos pais precisando ouvir e aprender isso. Exatamente. Os pais ferem a criança. Ah, mas eu tô colocando eles pra aprender, né? Pra evoluir. Né? Eles têm que aprender, eles têm que ouvir. Não é assim que aprende. Tá? Não é assim que aprende. Se você aprendeu na dor, se você aprendeu sofrendo e conseguiu resultados com isso, ótimo. Só que você também tem muitos prejuízos, sangra em cima das pessoas, não tem empatia, muito provavelmente é grosseiro, é autoritário, é arbitrário. Não consegue ter paciência com o outro, entende? Então os prejuízos são grandes e pessoas que são assim, elas têm filhos sensíveis, esposas ou maridos sensíveis. E por ter esposas e maridos sensíveis, ferem eles sendo desse jeito. Porque faz sentido pra mim ser assim. Mas e o outro? Eu tenho que olhar a necessidade do outro, que o outro precisa, tá? E crianças precisam de amparo. Crianças precisam de motivação. Crianças precisam de direcionamento com base, com respeito, com diálogo. Não é permissividade. Não é mimar. Eu não tô dizendo pra mimar, em momento algum mimei meu filho. Em momento algum eu disse pra ele, tá tudo certo. Em momento algum eu transferi a emoção dele pra algo que ele quisesse ganhar ou fazer. Eu deixei ele sentir, estava aqui. Você quer me dar a mão? Me dá a mão. É isso que eu vou fazer com você. Sofrer junto. É isso que Deus fez com Jesus quando ele estava naquela cruz. Quando Jesus sofreu naquela cruz, Deus não desamparou ele. Deus não abandonou. Ele estava sofrendo junto. Ele estava sentindo junto. É isso que Deus nos ensina. Fazer o mesmo pelos nossos filhos. Porque às vezes eles precisam passar por isso. Assim como Jesus precisou passar pelo que ele passou. Porque tinha um propósito. E a perda, o ganho também tem um propósito. E a gente tem que estar dando a mão, mas não tirar a criança daquilo. Ainda que doa na gente, porque dói. A hora que o Pedro perdeu, eu falei, ai Senhor, como eu queria que ele tivesse ganhado. Como eu queria que ele tivesse ganhado. E rapidamente eu respirei e falei, mas ele tem que aprender, ele só tem 8 anos e perder vai ensinar muita coisa pra ele, tá? Vai ensinar muita coisa, assim como ensina pra você, assim como ensina pra mim. Toda dor, toda perda tem um propósito. Se a gente olhar pra isso como aprendizado, a gente cresce. Se a gente olhar pra isso como fracasso, a gente, afunda. Olhe para suas perdas, olhe para os seus problemas e aprenda com eles, para que você possa dar um passo para cima, para que você suba um degrau. Se você olhar para os seus problemas e todas as suas dores e sofrer somente com isso, sabe? E se arrepender, e se amargurar e murmurar, você vai afundar cada vez mais nesse abismo sem fim. Sem fim, até você chegar no fundo do poço. E quando você chegar no fundo do poço, o único lugar que você tem para olhar é para cima. Quem está no fundo do poço às vezes precisa estar lá.
Porque enquanto não chega no fim, fica tentando olhar para os lados, fica tentando distrair, fica tentando não resolver, porque tem acesso a outras coisas, e aí vai caindo, e aí vai caindo, e aí vai caindo. E aí chega no fundo, e no fundo você não tem mais para onde olhar, a não ser para cima. Certo, gente? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês do fundo do meu coração. Validem seus filhos, validem as necessidades, validem as dores, validem as perdas, tá? Validem, acolham e não superprotejam e nem mimem. E muito menos firam seus filhos. Eles são seus filhos, saíram de você. Ainda que seja uma doação, é teu. Depende de você. Filhos adotivos também. Depende de você, tá? Eles têm necessidade de serem aceitos por você. Seja apoio e base. Filhos que não sabem perder são muito pequenininhos, como teve uma pergunta aqui, eu vou falar bem rápido. É muito importante, antes do jogo, conversar com essa criança. Filho, nós vamos jogar. Pode ser que você perca, pode ser que eu perca, pode ser que o papai perca. E tá tudo certo. Perder faz parte. Eu posso perder hoje, mas eu posso ganhar amanhã. Converse com essa criança. E se você perder, tá tudo bem? Tá tudo bem. Então tá bom, vamos jogar. E jogue. Perdeu, a criança chorou, acolha. Você tá triste, ela tá brava? Você tá bravo. Depois a gente conversa. Depois vamos falar sobre isso. Entende? E da próxima vez que ela acalmar, você vai conversar sobre isso. Olha, filho, eu também perdi aquele dia. Lembra aquele outro dia? Lembra aquele jogo? Lembra aquela situação? Traga imagens que ilustre, exemplifique, para que a criança consiga entender algumas coisas. Conte histórias de desenhos, ilustre. Crianças menores de 6 anos, elas precisam muito mais do lúdico para entender. Tá certo? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Não esqueçam que sábado agora, dia 4, tem o workshop, o Caminho do Meio, presencial, depois de 2 anos. Vai ser uma turma pequena, porque eu peguei um lugar pequeno pra gente, por conta da pandemia não pode ter muita gente. Então vai ser lindo, porque pequenininho a gente consegue se conhecer melhor, dar atenção para todo mundo. Mas ainda tem algumas vagas, poucas, mas ainda tem. Se você não se matriculou, corre lá, vem evoluir comigo, se dedica para isso, investe nisso, tá? Ai, Gabi, eu não tenho dinheiro agora, parcela, gente, entre em contato com a gente, parcela. Mas invista nisso, comece o ano que vem diferente para você. Faça um Natal já diferente, um ano novo já diferente. Invista na sua evolução, no seu estudo, no seu conhecimento. É extremamente importante aprender para educar, tá bom? Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus, a gente se vê amanhã, mais uma das nossas conexões da manhã, 7h45. A live vai ficar salva, tá lá no YouTube, já já eu solto para vocês nos stories. Beijo!